Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver vendo. A gente está aqui hoje com o José para a gente trocar uma ideia. Primeiro vídeo de projeto nosso. Então, a gente vai conversar um pouco. José é meu tio, né, por parte da minha esposa, É isso aí. mesma família. E a primeira vez que a gente está fazendo esse vídeo, né, conversando um pouco. E eu fico grato pela honra do José estar dando essa honra para a gente, né, É um para prazer iniciar poder. esse projeto aí, top demais. E se alguém depois, mais para frente, tiver alguma sugestão de algum tema, né, José? Isso. E, ô José, queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como é que você é, começou no Evangelho, de berço, né? Bom, vamos lá. Pessoal aí que vai acompanhar a gente aí nesse novo projeto que está iniciando. Que Deus te abençoe. Uma ótima tarde, dia ou noite aí para você que estiver assistindo esse vídeo. Né, a gente tem um prazer imenso de ter sido convidado pelo Diego para a gente somar aí, né? Iniciar esse trabalho, que eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito legal, muito educativo, produtivo e é uma satisfação imensa. Bom, a trajetória é longa, né? É longa, graças a Deus a gente teve o privilégio, né, de nascer e ser criado no Evangelho. Hoje nós já estamos aí com 43 anos, né, de idade. Não é para espalhar não, tá, pessoal? Não é para espalhar não. Né, Diego? Então a gente está aí, nascido e criado aí no Evangelho. E nessa igreja, né, onde nós estamos aqui gravando esse trabalho, e a trajetória foi de berço, né? Foi de berço. E meu pai já era pastor aqui na IBVB Vila Nova, e a gente nasceu no Evangelho, foi criado no Evangelho, e assim como acontece na vida de muita gente, né, de muitas pessoas que nascem no Evangelho, uns têm a graça de ficar firme e dar uma continuidade sem nenhuma interrupção. Não foi o meu caso que na juventude a gente teve umas escolhas que não foram muito legal, mas que também permitiu a gente viver umas experiências que hoje elas são úteis para que a gente possa saber orientar e ajudar outras pessoas também. Esse conhecimento, quando a gente passa por alguma situação, né, esse conhecimento tende a agregar para a gente também, como aprendizado, e depois lá na frente a gente edificar a vida das pessoas também, né? Igual hoje você está trabalhando com jovem, né? Sim, a gente começou agora em setembro, né? Na verdade, a gente sempre trabalhou com jovem. Eu e a minha esposa, a gente teve um período em outra igreja, no bairro de Vista Alegre, e nesse período a gente sempre foi muito próximo de jovens. Jovens, né? Foram praticamente 9 anos atuando direto e indiretamente, auxiliando jovens. Então a gente criou bastante essa facilidade para lidar com o jovem, né? De entrar no ambiente dele, de falar a mesma língua que ele, e isso ajudou bastante. Engraçado que da trajetória aí que a gente estava falando, tem uma história, uma passagem bíblica, né, que ela é muito interessante, que fala acerca da experiência de Moisés no deserto, né? Foram 40 anos no deserto. E não foi em vão, né, essa trajetória dele no deserto, porque nesse período que ele estava no deserto, foi o período que ele conheceu toda a geografia do deserto. E quando ele voltou para o Egito para tirar o povo do Egito rumo à terra prometida, o caminho foi o caminho do deserto. Ele já tinha experiência, Já né? tinha experiência. Então a vida é assim: Deus prepara a gente para o futuro. O processo muitas das vezes não é agradável. Muitas das vezes é um processo que deixa marcas na vida da gente, mas é necessário para que a gente adquira experiência, né?
que a obra de Deus, o Evangelho, ele não é só conhecimento, não é só você entrar numa sala de teologia, pegar um diploma ali de teologia, fazer um bacharelado. Isso é importante, muito importante, mas o mais importante é a experiência e o chamado, né? O chamado de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, porque não adianta você ter todo o conhecimento se você não tiver o chamado de Deus na sua vida, não suporta, porque o processo é árduo. Nesse período, igual você falou assim, igual hoje igual você falou, trabalha sempre com jovem, qual uma diferença que você vê entre o jovem do tempo que você era jovem e do jovem que você trabalha hoje? Aí Porque você. eu vejo assim, uma das coisas que quando eu era mais novo na igreja, até no tempo de criança que eu via os jovens, era que é a diferença hoje, até a questão do louvor, você ir lá na frente, o jovem tinha aquele caderno, né? Copiava da mão. Então, tem algumas diferenças, né? Do tempo de jovem, quando você era jovem, e hoje você ministrando para jovem, você com a experiência daquele tempo. As diferenças, assim, daquele tempo para hoje, é muito gritante ou dá para contornar? Demais. É muito, a dinâmica é outra, né? A dinâmica mudou. Isso é muito fruto da tecnologia, né? Antigamente a gente não tinha isso aqui, né? Isso aqui que todo mundo hoje tem na mão, que é o celular, né? Que mudou a vida, acho que da humanidade no geral, né? Adulto, jovem, hoje uma criança de 2 anos, ela já tem acesso a um telefone em casa, então mudou a dinâmica, a cultura mudou, né? A gente foi criado naquela cultura de todo mundo padrão, uniforme, bonitinho, e a cultura vai mudando. Não é que o evangelho mudou, a cultura mudou. O evangelho continua sendo o mesmo. É a palavra, é a Bíblia. A matéria-prima está aqui. Porém, a nossa cultura ela veio sofrendo transformações muito grandes. Então, o jovem, no passado, quando eu digo no passado, não, já 43 anos de idade, então vamos colocar aí há 30 anos atrás, a gente não tinha muito entretenimento, não tinha muito entretenimento, não tinha muita facilidade. E hoje não, hoje tem muita distração. Hoje é rede social, é Facebook, é WhatsApp, é Instagram. Então, o estar conectado hoje, né, conectado com Deus, para essa geração se tornou desafiadora. É desafiador porque no passado você tinha mais tempo para se dedicar a Deus, né? Não que hoje você não tenha tempo, o tempo somos nós que fazemos, mas a cultura mudou, a estrutura mudou. O que eu digo a estrutura? Não é a igreja, a estrutura é a família. Antigamente você via que os pais saíam para trabalhar, as mulheres ficavam dentro de casa, tinha mais proximidade com os filhos, a mãe sabia o que o filho estava fazendo, onde ele estava indo, o que ele estava andando. Então, a dificuldade para você ter acesso a informações era maior. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, mudou tudo. Então, muda a cultura, muda a dinâmica de trabalho. Mas a essência continua a mesma. A essência ainda é palavra, vida de comunhão com a igreja, vida de santidade com Deus e perseverança, né? Perseverar no seu propósito, perseverar no seu objetivo. O desafio de hoje é esse, é você fazer o jovem ter esse entendimento de que a igreja ela não é somente um lugar de ajuntamento, onde a gente se ajunta para vir cantar, para vir encontrar um amigo. A igreja é um lugar que você vem para buscar Deus. E na questão assim, porque também tem os pontos positivos e negativos de cada fase, né? Por Sim, exemplo, igual eu fui criado na igreja também, igual troquei de ministério, uma estratégia foi até do meu pai, mas eu vejo também que teve pontos negativo e positivo, né, de tempos atrás, e negativo e positivo do tempo de agora. Igual uma coisa que você falou, que é questão da tecnologia, está influenciando muitas pessoas, e naquele tempo não tinha.
Mas olhando naquele tempo, né, para comparar os dois, o que motivava o jovem a ficar na igreja naquele tempo e também ao contrário, o que não motivava ele não ficar na igreja, ou seja, tipo, o que fazia com que a igreja perdesse o jovem para o mundo no geral, assim? Olha, no passado, né, voltando à questão da tecnologia, por a gente não ter muita informação e facilidade, então o jovem ele estava mais junto, as pessoas eram mais associáveis, tinham mais comunhão, no sentido de você gastar tempo, por exemplo, dentro da igreja, ensaiando uma banda, indo a um evento. Na minha época de jovem, nós tínhamos uma liderança de jovens muito legal, né? Tivemos vários líderes aqui, tivemos o Walter, que foi um camarada que liderou a gente bastante tempo, era muito bom. Tivemos o que hoje é pastor da Vila Independência, pastor Silvano também, com sua esposa, foi uma época top. Kleber, né, saudoso Kleber. Kleber foi meu discipulador, meu líder. Na minha geração de jovem, foi o Kleber que estava ali com a gente. Então, os nossos líderes, eles promoviam um ambiente para que o jovem estivesse sempre junto. Passeios, na época tinha os grandes shows da Melodia no Maracanã, né? 88, Então, né? isso é o diferencial. Essa geração de hoje, ela não tem aquilo que nós tivemos no passado a nível de ajuntamento, porque a Atos 2, né, a gente está focado muito em Atos 2, a igreja primitiva. A igreja primitiva ela estava junto no culto na casa, estava junto no templo, estava junto na comunhão, estava junto em tudo. Então o desafio de hoje é você trazer todo mundo para esse sentimento de que o evangelho é estar junto, né? Acho interessante que quando tudo começou, Deus falou assim, ó, façamos nós. Então vê que Deus ele preza pela coletividade, né? Jesus ele escolheu 12 para andar com ele, e esses 12 multiplicaram. Então, a nossa mentalidade ela tem que voltar, nosso entendimento tem que voltar para essa pluralidade, né? De estar junto, somar para multiplicar. No passado, A presença física mesmo. presença física, porque as pessoas hoje em dia, o jovem de hoje, ele é muito independente. O jovem de hoje tem muitas facilidades hoje que no passado não tinha. Então isso faz com que essa liberdade de hoje faça o jovem ser mais independente. Ele não prioriza tanto a comunhão, do estar junto, do valorizar o quanto ser igreja, né? Valorizar as amizades que são cultivadas aqui dentro desse ambiente. Isso cabe a nós, né? O desafio da minha geração hoje, que está aí iniciando, né? Pô, o cara falar que está iniciando com 43 anos, é o início, né? Até aqui foi uma escola, agora está sendo a pós-graduação, né? É. A gente está aprendendo, porque o meu pai, né? Passou por aqui, ficou 12 anos. Hoje a gente tem o nosso pastor, que é o pastor presidente aqui, que é o pastor João, está aí há 22 anos com a gente, né? Deixou um legado na vida, está deixando Tá um deixando. legado na vida de vários obreiros. Quantos pastores saíram daqui, quantos líderes, e ele continua aí firme, caminhando, e nós estamos aqui ajudando ele hoje a carregar essa nova geração. Seu avô, né, saudoso pastor Antônio Rosa, foi um grande ajudador do meu pai aqui no início. Então aquela mocidade do passado, ela foi uma família. Essa é a O diferença. ajuntamento era diferente. Era diferente, era família. A igreja era muito família. Eu lembro que a minha casa era até interessante.
Dia de domingo, depois da escola dominical, era comum você ver pessoas indo almoçar na casa do pastor, receber pregadores de fora. Então a casa era cheia, a mesa era farta. Hoje a mesa se esvaziou. Hoje as pessoas não têm mais tempo para estar junto, não tem mais tempo para compartilhar. E quando a gente se afasta, aí vem acontecer o que a Bíblia diz, que no final do tempo, o amor de muitos, não de todos, isso é importante frisar, de muitos o amor esfriaria. Então nós estamos vivendo esse tempo. E a maior guerra da igreja hoje é contra o esfriamento do amor. E como vencer isso? Oração, jejum, palavra e comunhão. Tá junto, né? O nosso novo bispo aí, bispo Ricardo, ele tem prezado muito por isso, de nós resgatarmos essa essência da igreja ser mais do que um ajuntamento, ser uma família mesmo. Então essa é a missão de hoje, é pegar esses jovens, trazer todo mundo para o mesmo alinhamento, para o mesmo entendimento, que o Evangelho é Cristo e que a missão que Jesus deixou para nós é gerar discípulo. Essa nossa geração, ela não pode se perder nos holofotes, não pode ser atraído pelo que a estrutura oferece, ela tem que ser atraída pelo que a palavra, pelo que a Bíblia, pelo que o Evangelho oferece para ela. As outras coisas são consequência, né? Consequência. Mas o objetivo principal é experimentar um evangelho transformador, renovador e ter uma qualidade de vida fundamentada na palavra. Acho que o grande diferencial da geração do passado era para essa geração. Não que isso no passado impediu o jovem de afastar da presença do Senhor. Então, aí nesse né? ponto, é porque eu vejo até, tipo assim, eu fiz parte também desse tempo, né? E não, tipo assim, comparando, é, eu vi os jovens e também uma parte eu iniciei nesse tempo. Então, uma coisa que eu vi era muito, às vezes os jovens chegavam numa certa idade, sempre fez parte da idade, os pais influenciando, não sei se era uma influência ou se era uma imposição dos pais para o jovem participar da igreja, e chegava na idade que ele tinha uma certa autonomia, ele saía da igreja. Você chegava, não, agora eu sei que eu sou dono do meu nariz, não sei se era por curiosidade ou talvez por vontade que já tinha no coração de fazer as coisas que o mundo oferecia. E no caso hoje, eu vejo que, igual você falou, o jovem tem muita facilidade, muito acesso a muitas coisas. E a igreja tem que ter uma estratégia, né, para poder influenciar e acolher esse jovem. Você tá um projeto, e eu tenho visto que é um projeto muito bom, de se adaptar aos tempos de hoje para que influencie o jovem até na igreja. Como que os pais, nesse ponto, podem ajudar a igreja a poder influenciar o jovem que está hoje na igreja? O ambiente familiar, alguma coisa assim. Bom, a gente é interessante você tocar nesse ponto aí, porque a gente está iniciando esse projeto, iniciamos agora em setembro, e realmente a gente precisa muito da colaboração dos pais. Tem pai que ele não tem a confiança de deixar o filho ir, por exemplo, num retiro espiritual, né? Um exemplo. O que vai acontecer lá? Meu filho vai ficar 2 dias fora de casa. E enquanto na verdade ele deveria de ser um incentivador, né? Uhum. Porque é melhor você ver o teu filho num retiro espiritual, supervisionado. E até no retiro também, nos retiros no geral, né, generalizando, Sim, as pessoas são muito bem cuidadas também, né? é uma estrutura, né? Responsabilidade. A igreja, quando ela organiza uma atividade, ela tem uma responsabilidade sobre aquilo que ela está organizando. Então, tudo que é feito com muita organização, muito cuidado, A equipe também zelo. muito boa A também. equipe é boa, a gente está com uma equipe aí muito responsável. Eu selecionei mesmo, todos são capacitados, mas a gente procurou procurar pessoas maduras, inteligentes, pessoas
bem estruturada, responsável, que a gente sabe que tem compromisso, porque para a gente tirar um jovem da casa dele, trazer para um ambiente, a gente tem que se responsabilizar por essa estrutura. Então, assim, às vezes a gente vê que o pai tem receio, mas aí o filho fica ocioso dentro de casa, na frente de uma rede social, ou tem uma liberdade para sair na rua, em outros ambientes, que talvez o pai nem vai estar lá supervisionando. Mas quando se trata daqui, da atividade, né, aqui, graças a Deus, aqui na minha estrutura não tem esse problema. Aqui todos os pais contribuem para a gente, até mesmo no recurso, né? Até mesmo no recurso. E a minha geração de jovem aqui hoje é uma geração mais amadurecida. A gente tem jovens aqui que está fazendo faculdade, jovens que trabalham, já tem uma estrutura, e tem uma geração que está chegando agora aí, mas que também é bem amadurecida, bem estruturada, na questão do evangelho. Então, o jovem, os pais podem ajudar como? Incentivando. E principalmente, além do jovem, do pai incentivar, que a casa seja um ambiente, né, Equilibrado, né? equilibrado, principalmente, porque o reflexo de uma família desestruturada, isso prejudica muito a formação de um indivíduo, né? Desde de criança até, você pega uma casa aí desestruturada aí, em todos os sentidos, até os 13 anos o indivíduo está formando a personalidade dele. Então, quando ele chega para nós aqui, ele chega uma pedra Para ser lapidada. para ser lapidada, que a gente não sabe qual a estrutura que essa pessoa teve, qual a criação. Então aí é o desafio de você lidar com eles, porque eles estão numa fase de descoberta da vida, né? Novidade, Curiosidade também. curiosidade, a fase da independência, igual você colocou, da independência, né? Tá chegando. Mas há um ponto positivo. Por quê? Porque a geração do passado, ela era uma geração presa nas normas, nas regras, Rédea curta, né? rédea curta. O filho não podia respirar no sofá na hora que o pai estava vendo jornal. Até eu vejo também, eu vi também até a própria igreja fazer isso aí em relação ao jovem Sim, também. a gente não podia fazer uma educação física na escola, era absurdo, né? Você tinha que pegar uma cartinha na secretaria da igreja para te liberar da educação física, porque a moça não podia colocar uma bermuda, o rapaz não podia botar uma bermuda, enfim, era o extremo, né? E com isso eu acho também que o jovem despertava um certo receio também de divulgar que ele era fazia parte de um corpo evangélico também, né? Às vezes, por quê? Porque o jovem antigamente, por causa da norma, do regimento interno, que cada igreja traz consigo, que cada igreja tem um regulamento, um regimento interno de conduta de vida. Então, assim, a igreja interferia muito na questão até da vestimenta, né? É até um tabu falar sobre isso, porque tem muita igreja que ainda preza por isso, e a gente respeita o sistema de trabalho de cada um. Mas para nosso entendimento hoje, a gente entende que havia alguns exageros nesse sentido. Então, assim, o jovem, quando ele chegava no ambiente, se ele fosse de uma determinada igreja que o regimento já fosse mais rígido, ele já era notado desde do seu cabelo até o sapato que... Então é difícil um agente secreto dentro da igreja, vamos dizer assim. Hoje não, hoje tá mais... Ele é identificado muito, hoje em dia, acho que o jovem que faz parte do meio evangélico, ele é identificado muito pela postura. Postura. O jeito que fala, comportamento. Isso quando um jovem realmente, quando ele está realmente no âmbito evangélico, não está por aparência, né? Porque a luz, né? A luz, ela se destaca, não é na luz. Se você acender uma outra lâmpada aqui, a gente está com uma lâmpada ali que está queimada, mas se você acender ela não vai interferir muito no que já está, vai melhorar. Mas se tiver tudo escuro e você acender uma única lâmpada, ela vai fazer a diferença. Então, o jovem de hoje,
os adultos de hoje, ele tem que ser essa lâmpada acesa lá fora, não é aqui dentro. Vestir uma roupa para vir na igreja, ensaiar um hino para cantar na igreja, arrumar um cabelo para estar na igreja, isso é normal, todo mundo faz. Agora, lá fora, né, no ambiente lá Um fora, ambiente mais hostil também, mais né? hostil, onde você tem que... Porque o padrão hoje é assim, você quer ver uma coisa que arrebenta com a vida do jovem? Quando ele vai para a faculdade. Faculdade assassina a vida espiritual de muita gente. Por quê? Porque você sabe que lá tem os grupos. Então você tem uma opção. Ou você se molda para poder se tornar popular, né, naquele ambiente, ou você se exclui e se isola. E aí é que está a questão. É possível você conviver num ambiente sem perder a sua identidade? Aquele jargão de pregador, né? José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Então esse é o desafio. Hoje, né? Não tem limite. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Antigamente, um jovem ele não podia andar com a namorada de carro. Uhum. Não pode. Era regra, né? Se você cometesse essa infração, você era disciplinado e tal, enfim. Hoje em dia, nós entendemos que não é a igreja que põe limite para um jovem, é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe entendem que o namorado pode vir na porta da casa dele, pegar a filha, botar no carro, sair com ela para ir no mercado, no shopping, no cinema, onde quer que seja, a autoridade maior sobre a vida desse jovem é do pai, não é da igreja. A igreja está aqui para ensinar os padrões bíblicos. Ah, mas como então a gente vai evitar isso? Lembra de José na casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar agarrou José para arrancar a roupa dele, o que ele fez? Saiu correndo. Correu. Então, se você estiver no ambiente que você tiver que correr, corra. Se estiver num ambiente que você não consegue superar aquilo que está A sua natureza. Então é melhor você sair correndo. Evita ele. Evita. Esse é o diferencial da geração do passado. A geração do passado, ela aprendeu a estar na igreja pelas regras. A geração de hoje aprendeu a estar em Cristo pelo que Ele é. Nossa, é diferente demais. Diferente. Estar na igreja pela regra. Nem todo mundo que estava na igreja estava em Cristo. E hoje eu vejo que as pessoas que estão na igreja realmente entendem o motivo de estar com Cristo. Ele sabe o motivo que está, então ele tem a consciência que se é mais lucro ele estar com Cristo e seguir os mandamentos, postura bíblica, do que lá fora, porque ele tem o suporte, né? No momento da dificuldade de uma coisa, ele sabe aonde buscar e tem referência até bíblica para poder ter o escape daquela situação ruim que ele pode ter, né? É porque a igreja não é um tribunal. A igreja não é um tribunal. Colocou bem. A igreja não é um tribunal. Ninguém está aqui com um martelo, pá, toma 5 meses, pá. É lógico, tem regulamentos. É igual todo lugar tem, né? Estrutura, né? Mas não tá o nosso entendimento... Não dá para poder castigar, dá para suportar, né? Não, até porque Cristo hoje ele não é o nosso juiz, ele é o nosso advogado. É isso aí. E aí as pessoas não entendem isso, mas como assim? Ele não está aqui para condenar o mundo, ele está aqui para salvar o mundo. Lá naquele grande dia aí vai mudar de figura, aí ele deixa de ser um advogado e passa a ser um juiz. Mas até lá, a igreja ela está aqui para poder ajudar o jovem, né, na sua caminhada. Estamos falando do jovem, mas em todas as áreas, né? A dificuldade dele, as fraquezas que ele tem, que todos nós temos. Se porventura na caminhada você vier cair, se ferir, se machucar, a igreja está aqui para te ajudar a se reerguer e continuar, né? E a gente sempre orienta, sempre, eu mesmo particularmente, eu fui jovem durante um período, né? Lógico. E eu tive minhas fraquezas, e não foram poucas fraquezas, foram muitas.
e até mesmo depois de casado, lutas, batalhas, porque quanto maior for o propósito que Deus tem para a tua vida, maior será o investimento do inferno para te arrancar dele. Maior. Isso aí é até uma motivação também, né, Josué? Se a pessoa que está em Cristo está passando por alguma adversidade, significa que ela está iniciando o propósito da vida dela. Sim, porque isso torna a gente mais parecido com Cristo. Em que sentido? Misericórdia, né? Quando uma pessoa chega diante de você, um jovem, alguém que está passando por uma situação assim, você consegue olhar para ela e ter empatia. Você não se coloca como um juiz na vida dela, né? E isso doía muito no passado. A pessoa, quando ela errava, ela é igual a Miriam, né? Tá leprosa, bota lá fora do arraial. Só que quando você põe uma pessoa fora do arraial, você tem que entender que a caravana para. Toda vez, quando Miriam ficou no deserto, fora do arraial, a caravana teve que parar para esperar Miriam ser curada da lepra, para depois prosseguir sua viagem. Então, esse é o diferencial de hoje. Hoje nós não colocamos o leproso para fora, nós trazemos ele para perto. E caminhamos juntos, seguimos em frente, tratando, curando, lapidando, trabalhando, porque a caravana não pode parar. Nós não podemos parar. Até Jesus falou, né, no final, é uma passagem que eu guardo muito para mim, que Jesus fala assim, ó, independente da situação, final de Mateus fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não está, a gente pegando Cristo como exemplo, ele não está para discriminar a gente no momento de erro. Ele está assim, ó, você errou, mas eu estou contigo, Sim, vamos consertar, né? e sempre trazendo a consciência de que devemos procurar melhorar, né? Melhorar, procurar buscar a perfeição, né? Está a estatura de varão perfeito, né? Então, assim, nós estamos sempre procurando e o desafio para essa geração, Diego, é esse, né? A gente sabe que não é fácil, né? Porque a nossa geração ela está agora vivendo o tempo da igreja ao gosto do freguês. O que é a igreja ao gosto do freguês? Ele não é a pessoa que procura uma igreja para ela servir a Cristo. Ela quer uma igreja onde Cristo vai servir ela. Parece que Jesus virou um garçom e ele anda com a bandeja perguntando: você quer? Você quer? E não é isso. Ele é o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso ajudador. Mas ele deixou uma missão para nós, né? Ó, confio em você. Vá, anuncie o evangelho e faça discípulo. Então, a gente precisa sair do módulo avião, sair do módulo avião. A gente precisa ser ativado, tem que ser ativado. A gente está naquela coisa assim, eu fui alcançado, eu estou parecendo Elias, né? Na beira do Querite. Tem comida, tem água fresca, vou ficar por aqui. Mas uma hora Deus faz a água secar. Para a gente se mover. Sair da zona de conforto. Sair Né? da zona de conforto. Então essa geração, quando eu assumi a rede de jovem, eu acho que algumas pessoas criaram uma expectativa de que eu ia vir com bastante tecnologia, né? Porque eu tenho uma mentalidade bem, bem criativa, mas Deus me deu uma direção diferente. Deus falou forte no meu coração e eu creio que o que Deus falou comigo é o que Deus tem para esse tempo, porque a gente teve assim um período em que as pessoas saíram correndo atrás daquelas igrejas que estavam promovendo atrativo. Atrativo. O evangelho ficou de lado. A Bíblia ficou de lado. A Bíblia ficou em segundo plano. O que se via era um show dentro da igreja. Efeito, fumaça, luz, isso, aquilo outro. E isso atraiu uma multidão. Hoje, pelo momento que nós estamos vivendo,
a crise em todos os segmentos e tudo apontando para a volta de Cristo, nós vamos ver uma geração voltando para o evangelho simples. Aonde tiver ouvindo falar assim, rapaz, lá não tem, como é que eu posso dizer? A única coisa que é oferecido lá realmente é o evangelho genuíno. Lá você não vê o que a gente chama de oba-oba, enfim. Então, quando eu assumi essa rede de jovem, embora a gente, quando vai apresentar o programa, né, a dinâmica que vai ser feita com eles naquela semana, embora pareça que vai ter uma coisa extraordinária, quando eles vêm, é simples. É oração, palavra e adoração. Edifica também, né, rapaz? Nossa. A Eu gente tive a oportunidade de estar aqui com você, né? Igual a gente está conversando. E é diferente, né, José? é Tipo assim, diferente. quando o jovem está ali e demonstra o que eles querem também, isso aí, né? Eles estão ali por causa disso. Eles estão ali por Igual causa disso. essa semana a gente marcou uma oração no monte E um motiva o e outro, né? um motivou o outro. E foram, assim, foi extraordinário, porque a gente teve uma estrutura com a gente. E aí no final, sim, depois que você vem pelo real propósito, aí a gente tem o nosso momento de confraternização, né? Aí a turma reuniu, foi para uma pizzaria, bateu um papo, mas eles não vieram porque a gente falou assim, ó, vem porque depois nós vamos para uma pizzaria, não. Vem porque nós vamos buscar Deus. E esse era o legal de Jesus, né? Que Jesus, as pessoas andavam atrás de Jesus por causa do pão, né? Que sabia onde Jesus estava, É. tinha ali a multiplicação, mas também por causa do milagre. Então, a nossa geração ela tem que voltar à essência, porque o pão mata a fome da carne, mas as manifestações de Deus é que edifica, a alma que edifica a vida de uma pessoa. Ô José, falando em alma, tipo assim, igual uma coisa que eu via que acontecia muito, né? E que hoje, pessoal, não sei se é impressão minha, mas parece que está um pouco disperso, né? É questão até da conscientização do mundo espiritual. Tipo assim, aquela coisa assim, ó, tenha cuidado, né? Igual a Bíblia fala, ó, o inimigo, o vosso adversário, está o tempo todo ao seu derredor, bradando como leão, buscando quem tragar. Hoje, os jovens hoje, será que precisam mais de uma conscientização do mundo espiritual? Ou é difícil colocar isso aí na cabeça deles? Ou por falta de amadurecimento de idade, ou falta mesmo de primeiro ter que moldar uma parte para depois entrar nessa área, ou realmente já pode chegar assim, ó, senta aqui que eu vou te conscientizar sobre isso aí. Olha, Diego, eu sou muito na prática. Eu Uhum. sou muito na prática. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Teve um episódio que em 2005, 2006 a gente saía para fazer uns trabalhos evangelísticos, íamos no bairro, nas congregações, e teve uma casa que a gente entrou que praticamente só estava comigo jovens na retaguarda. Foi até interessante, engraçado. E quando a gente entrou na casa para fazer uma visita, num lugar de roça, né, de mais retirado, o senhor que estava na casa lá, o senhorzinho, ele começou a bater o pé e como se tivesse endemoniado. Ele não estava, ele estava se fazendo de endemoniado. Tem que ter um discernimento grande para isso aí. Quando eu olhei para trás, cadê a galera? A turma correu tudo. Gente, cadê vocês? E aí eu conversei com o senhor e tal, e a gente viu que não era nada disso. Então eu acho que o jovem, ele tem que estar na prática. O que é na prática? Você pode dar uma palavra de orientação para ele na estrutura, na coletividade, acerca das guerras espirituais, de como se preparar para elas, né? Vida de oração, vida de jejum, que são práticas que levam a gente a fortalecer a nossa vida espiritual para quando você sair para uma missão, para um determinado trabalho, você está pronto, você está preparado. Mas ontem eu tive uma situação interessante. Uma moça, uma jovem, me ligou e falou comigo, pastor, é uma jovem que vinha na igreja,
que afastou. Eu passo por ela na rua e eu sinto vontade de falar com ela, de mandar uma mensagem. Estou sentindo vontade de olhar os status dela, viu que não tinha, estava precisando. Como que eu falo com ela? Eu falei, fala a verdade que você está sentindo. Você Ser está sincero, entendendo a né? prática? Uhum, entendi. É a prática, porque a igreja, a caneta não vai estar na sua mão lá dentro da faculdade. A prancheta não vai estar na sua mão no seu trabalho. Então, você tem que estar pronto. A missão, Davi, Davi era um jovem, né? Estava lá cuidando das ovelhas do pai. Ninguém avisou para ele, ó, tá vindo o leão aí. Quando o leão chegou, meu irmão, catou pelo pescoço. Ninguém avisou para ele, o urso tá vindo aí. Foi diferente da batalha com Golias. A batalha com Golias, ele não foi pego de surpresa. Ele que se lançou para ir. Ele já estava tão, E ele até justificou as né? batalhas que ele teve lá com o leão e com o urso, falou assim, não, tem capacidade de enfrentar o Pô, gigante, que eu já enfrentei leão e urso no braço. ué, tipo assim, o leão e o urso veio elemento surpresa. A experiência que a gente tem na vida serve pra gente enfrentar Sim. a mesma situação lá na frente, Você ganha confiança. né? Você ganha confiança, né? Cara, se eu Deixa, garrei o urso pela juba, esse gigante faz ixi, fichinha pra mim. porque, e o mais legal, que Davi entendeu que Deus é que estava com ele. Porque na cabeça dele, certamente ele falou assim, cara, eu de mim mesmo, Não tem não jeito. tinha jeito não. Então ele teve um entendimento. Então o jovem precisa ter essa experiência. Essa experiência, ela está sendo um recomeço. Por quê? Porque a gente ficou parado um ano. Os jovens ficou parado um ano. Vindo na igreja, porém parado. O departamento estava passando por um processo administrativo, estava desativado, questão de liderança. Então, está sendo um recomeço. E o recomeço, ele é difícil. Ele é fácil, você ativar propósito, né? Uhum. Qual é o nosso propósito? Quando eu assumi a rede de jovem, eles estavam assim pensativos se a gente ia voltar à dinâmica antiga, ensaiar para cantar, né? Parece que a É um dinâmica ciclo, né? é o ciclo. Nós vamos ensaiar na quinta para cantar no domingo. Depois nós vamos dirigir um culto de jovem. Eu falei, não, tem que quebrar isso daí, a mentalidade tem que mudar. E à medida que a mentalidade foi mudando, está mudando, né? Nós estamos no processo ainda, nem todo mundo está alinhado, nem todo mundo está. E nem todo mundo vai alinhar, né? Eu É igual falo, Neemias, né? não, nem todo mundo. Eu falei com uma pessoa essa semana, um líder de jovem que nós estávamos trocando ideia. Eu falei com ele, falei, cara, faz igual Jesus fez. Jesus ele passava e chamava, ele não parava para convencer ninguém a ficar com ele. Ele falou, passou e falou, Pedro, larga a rede e vamos. Passou na porta da alfândega, Mateus, larga essa caneta aí e vem comigo. Ele não ficou ali se detendo, parando para debater com ninguém. Então eu sou muito nessa pegada. Eu dou um tempo, né, a gente observa, opa, aquele ali está ficando para trás. Aí eu, no secreto, eu vou lá, tento buscar, tento puxar. Mas eu não posso deixar uma equipe inteira sentir que aquele que está ficando para trás está me gerando desconforto. Você tem que buscar, mas não pode te influenciar, Não né? pode me influenciar, porque o líder é ele que determina o ritmo. O líder não pode demonstrar fraqueza para os seus liderados. Que o dia que os seus liderados olhar para o líder e ver nele fraqueza, dúvida, incerteza, inconstância, a liderança dele está comprometida. Isso em qualquer Qualquer área. área. Lá no trabalho, você é líder deve ser líder de equipe lá, né? Uhum. Os seus liderados têm que confiar em você. Você tem que ser a primeira pessoa a motivar eles. Pode estar o pau quebrando, meu irmão. Pode estar desabando tudo. Pode estar caindo o mundo. É o equilíbrio emocional também, né? Equilíbrio emocional. E isso daí, meu filho, não é numa sala de teologia, não. É na prática, né? É na pancada. É na pancada. Você só chega nessa estrutura, Mas dessa maturidade. experiência, né? Experiência. É o deserto. Então eu glorifico a Deus porque hoje eu estou tendo essa nova oportunidade, já tive algumas experiências, porém mais cascudo, né? A bagagem está um pouquinho maior. Mais cascudo. Não é diploma, né? É vida, guerra, cicatriz mesmo. Né? Paulo diz, trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? As marcas das pedradas, da chicotada, das pancadas,
das quedas, dos erros, dos pecados, das falhas, que tem gente que tem vergonha de botar isso no pacote. Eu não tenho problema de lidar com isso. Se Jesus não tem problema de lidar com isso, por que eu vou ter? E quantas pessoas Deus vai colocar na minha vida, na minha caminhada, nessas condições? E eu quero olhar para elas e falar assim, ó, assim como eu superei, você também supera. Eu acredito em você, vamos para frente. Ela vai sentir em você que você sabe o que está falando, né? Sim, eu passei por lá, cara. É o conforto, Diego, da pessoa chegar até você e não olhar para você e se assustar de falar assim, nossa, e agora? Eu errei, eu pequei. Ela tem que se sentir confortável. Você imagina essas pessoas, essa mulher adúltera, quando estava ali para ser apedrejada, que Jesus chegou, se Jesus chegasse com cara de delegado ali, De descer pedrada. arrebenta com ela. Não, ela se sentiu confortável. A mulher do fluxo de sangue, essa mulher para tocar em Jesus, ela correu risco, porque ela era uma pessoa impura, ela poderia morrer se alguém visse ela tocando em Jesus. Mas por que ela teve confiança para tocar em Jesus? Porque ela falou assim, olha, ele vai saber que alguém tocou, ele vai saber que foi eu, e eu tenho certeza que ele vai me proteger. Então, as pessoas não podem ter medo de vir até a E igreja. a pessoa tendo essas referências também, ela sabe que quando ela chegar na igreja, ela fala assim, não, eu não vou ter vergonha de chegar lá porque eu vou ser entendido, né? Mas para isso você tem que preparar uma igreja para esse entendimento. Eu, Essa geração precisa ser trabalhada. A nossa geração, ela precisa ser trabalhada. Ela é uma geração que veio de um sistema religioso, que entrou por um sistema neopentecostal e que precisa voltar ao sistema cristocêntrico, que foi lá atrás, não foi nem no sistema religioso, que foi a geração dos meus pais, né? E voltar ao evangelho cristocêntrico. Parece que é como se a gente tivesse que andar com Jesus de novo na terra, para entender o coração de Cristo, como Cristo agiria, se pegar né? os pontos positivos de hoje, né? Da característica pessoal de hoje, os pontos positivos da característica pessoal do passado, nossa, Década de 70, fica 80, uma potência muito grande. fica a espiritualidade com um Fica a coração prática, né? misericordioso, É. né? É o poder e o amor. Falar para as pessoas de hoje só, gente, a gente já teve esse potencial aqui e a gente precisa resgatar. E hoje que a gente está vivendo hoje, a gente tem essas qualidades, a gente precisa manter, né? É porque você falou uma coisa interessante, que a igreja do passado ela era unida, mas ela catava muito fácil e jogava para fora da mesa. É, então. Errou, não presta mais para andar com a gente. Caiu, vai para fora do arraial. Então, assim, é muita coisa legal para a gente moldar com entendimento na palavra. Ah, isso aí a igreja está se tornando fácil demais. Não é, a igreja não está se tornando fácil. O evangelho não é fácil. A Bíblia não é fácil. A gente confunde regulamentos humanos com doutrinas bíblicas, É padrões de diferente, vida né? bíblica. É diferente, é muito diferente, né? Então, assim, quer ver um exagero? Uma mulher não pode, um homem não pode usar bermuda, é o extremo. Olha para você ver que doideira. Um homem não pode usar bermuda porque ele não pode mostrar as pernas, certo? A mulher pode usar uma saia mostrando as pernas. Que padrão bíblico está nisso? É o extremismo, né? É o extremismo muito grande. Que hoje a gente entende que a gente tem que se preocupar mais em anunciar um evangelho, Cristo, né? É aquele que salva, cura, liberta, transforma e que leva para o céu. Ah, mas e as falhas e os erros? Como que a gente faz? A gente aconselha, a gente Lapida, né? orienta, mostra aquilo que pode trazer como prejuízo, né? Que a nível de... Eu sempre digo para o jovem assim, sempre quando eu estou com eles, falo, olha, Deus me permitiu passar através das minhas escolhas
pelos caminhos que eu trilhei. Me trouxeram experiência, me trouxeram robustez, mas também me trouxeram dores, porque você tem que lidar sempre com o apontamento, a marca, né? Você não vê ninguém pregando. Pedro ganhou 3.000 almas numa única pregação. Você ouve mais falando Pedro Negou Jesus. negou Jesus. 3 vezes. As pessoas vão sempre lembrar do galo cantando. Pedro é mais conhecido pelo cantar do galo do que pelas do almas. que pelas almas. Então, essa é a realidade. Então, eu falo com o jovem, constrói uma estrada legal. Tenta errar menos, né? Você não vai acertar tudo. Tenta errar menos. Se esforça para errar mesmo, né? Errar menos. Não passa onde eu passei. Não queira viver o que eu vivi. Não queira sofrer as vergonhas que eu sofri, né? E isso custa um preço. Você pode evitar isso. Você pode evitar, né? Para que você seja uma pessoa. E lá na frente colhe os frutos bons também, né? Olha os frutos bons, né? Igual a gente tem. Acho legal, né? Igual tem você, a sua esposa, né? Que é a Angélica, construindo uma história legal. Então é possível. Tem possibilidade, né? Deus separa também esses bons exemplos assim. Não Tem os que, tropeços também, né? não que o errar, os maus exemplos sejam um problema. Para Deus, por que não? Porque Deus, ele. Se os maus exemplos fossem problema, Não tinha Paulo, né? a Bíblia não estaria recheada deles. Até porque todos Né? as figuras bíblicas passou por Todos. problema. Todos. Abraão mentiu, falou que a esposa era irmã. Isaac mentiu, enterrou Moisés enterrou um homem na areia, né? Davi com Betseba. Davi caiu com Betseba. Sansão, o cara que tinha aliança e que pisou na bola pra caramba. Então, assim, se eu olhar na Bíblia... Elias passou por problema psicológico. Problema psicológico de Elias. Dentro entrando Josué, problema psicológico ali quando Moisés morreu, que ele ficou ali. E agora? Né, desanimado. Então a Bíblia, ela não é. Noé se embebedou, ficou bêbado lá, os filhos lá viu a vergonha de Noé. Então, assim, por que. Não, isso é. Davi, rapaz, Davi, o camarada errou muito. O caso de Betseba não foi só ele cair com Betseba. Engravidou Betseba, trouxe Urias da guerra, tirou o cara da guerra, tentou induzir o cara a carregar aquela culpa sem saber, depois viu que não tinha jeito, fez o cara voltar para a guerra. Tramou o assassinato dele. Levando um bilhetinho no bolso, a sentença de morte. Poxa, aí eu falo assim, você fala, por que Deus ainda deixou a história desse camarada na Bíblia? Não era para Deus ter... Se fosse eu, se fosse você, nós não tinha escrito a história de Davi aqui de jeito nenhum. Não tinha, mas ficou ali registrado. Para quê? Para que hoje, quando você for pregar de Davi, lembre os dois lados. Não põe ele. É igual Jesus fez com o paralítico de Betesda, né? Você está curado, mas leva sua cama nas costas para você lembrar como é que você era antes. Leva tua cama, para que não te venha coisa pior. Humildade, né? Humildade, nunca perca a tua raiz. Então esse é a nossa pegada, é a nossa missão. É continuar, né, conduzindo esses jovens, não sei por quanto tempo Deus tem esse projeto na vida da gente, mas é com leveza. Eu vou te dar uma palavra aqui top, que a sua tia liberou sobre minha vida, pastora Luzia. Agora, recente, uns 3 meses atrás, eu estava precisando de conversar com alguém que tivesse uma mente espiritual, né? E como eu sei que ela é muito de Deus, né? Que quando a gente senta ali naquela mesa da casa dela para conversar... Já tive experiência bastante. Já sentou naquela mesa lá? Então você já sabe. Pastor Antônio Geraldo aqui, pastor ali. Acho que é igual para todo mundo, né? Puxa o cafezinho, toma aí, meu filho. E cafezinho ele sai caro depois, Então, assim, o conselho dela foi para mim assim, tenha leveza,
faça a obra com leveza. E eu saí dali da casa leve, da casa dela, e estou fazendo meu ministério com leveza. Então, igual Jesus, os discípulos estão arrancando cabelo, eu estou dormindo, não estou nem aí. Ainda levanta e fala assim, ô gente, pelo amor de Deus, vocês estão igual crente bully. Pode pôr café aí? Né? Então, assim, isso é extraordinário. É você, cara, deitar e sossegar. Tem coisa que você não vai, não adianta arrancar o cabelo. Tem coisa que você não vai. Pra tudo, né, José? Ué. Pra tudo, rapaz. Tipo assim, às vezes, igual eu tava conversando com uma menina há pouco tempo, ela falou assim, Diego, eu tive uma experiência de conversar com as pessoas, que conversando com outras pessoas, eu olhei pra mim mesmo e vi que aquilo que eu tô passando é muito pouco perto dos problemas das outras pessoas. As pessoas tendem a colocar os problemas que tá passando muito grande, e com isso a pessoa só se deteriora, né? Tipo assim, se martiriza, se coloca para baixo, mas não sabe que é leve, né? É porque você está carregando o seu fardo, você não trocou pelo fardo de Jesus. Que a Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve, né? E o jugo é suave. Como assim? É porque em Cristo, por mais pesado que seja a vida, a gente faz com que ela fique leve. Porque quando foge do seu controle, você entende que entrou no controle de Deus. Aquilo que está no nosso controle, a gente se esforça para poder dar o nosso melhor. Mas eu não vou morrer por aquilo que eu não sei, que não está no meu controle. Aquilo que não é para mim, que eu tenho entendimento, que falou, até aqui é o meu limite. Daqui para frente, eu vou descansar. Então, a gente, às vezes, na caminhada com Cristo, as pessoas se perdem muito por não ter esse entendimento. Ela se frustra quando ela não vê algo dando certo na expectativa que ela queria que fosse. Porque, de fato, às vezes aquilo não era o que era para ser. Realmente. Não era o que era para ser, porque se for para ser, é. Quando for para ser, acontece. O que tiver que dar certo, vai dar certo. E trazer gratidão, não deu certo, bola pra frente. Vamos para frente. Eu tenho essa característica muito forte comigo. Sofre menos também, né, José? Sofre menos. E por que, Diego? Porque a vida é um deserto. E no deserto, nós temos que ser como árvores plantadas junto ao ribeiro. O ribeiro está ali. O ribeiro é o Espírito Santo de Deus. Você estende as raízes até ele. Quando vem um tempo de sequidão, você continua dando fruto. Eu brinco mesmo, cara. A gente tem que ser ousado. Isso não é prepotência, não é soberba, não é arrogância. Isso é confiança no chamado. Meu irmão, se você me jogar na água, eu vou nadar. Se você me jogar no fogo, eu vou incendiar mais ainda a fornalha. Se tu me jogar na pedra, eu vou brotar em cima da pedra. Acabou. Tem tempo ruim, cara. Ô José, se a gente tiver esse pensamento para todas as áreas da nossa vida, nossa, rapaz. Cara, tem que ser assim. Você tem que ser para cima. Você imagina. Sem sofrer por descendência também, né? Sem sofrer. Eu fico vendo. Eu gosto de ver os vídeos de treinamento militar. Treinamento do BOP. Meu irmão, ali não tem espaço para fraco. Não tem espaço para covarde. E no exército de Cristo também não tem. No exército, na linha de frente, na linha de batalha. O que o Senhor disse para Gideão? Falou, os tímidos e os covardes, voltem. Se você está aqui, mas o seu coração está lá na sua casa, na sua família, não esteja lá, mas o teu propósito, o teu objetivo, você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Tem que ter o foco, né? Tem que ter o foco, tem que ter o objetivo. Então, na obra do Senhor não é diferente. Não é meia boca, não é você vir para a igreja na hora do culto, chegar às 7h10, puxando a cachorrinha. É pegada, cara. Um lamento. Parece que você já chega cansado. Aí o povo olha para aquele líder e fala assim, cara, deixa eu ajudar ele, ele está precisando mais de ajuda do que eu. Então eu sou tipo Caleb. Quando Caleb chegou ali, é ruim a gente falar da gente, né? Parece que a gente está querendo, mas não é. É a minha característica. E isso é bom, porque cada um tem uma característica. Sim, né? é a minha característica.
Se tiver 10 gritando que não vai dar certo, eu estou gritando que vai dar. Não, vamos para cima. Isso aí tinha que ser, rapaz, isso aí tinha que ser até, até um conhecimento isso, né? Tem que propagar. Porque, Sim, igual eu penso assim, a gente veio no mundo, a gente é imagem e semelhança do Criador, e a gente veio, Gênesis fala, a gente veio para ser dominador e dominar sobre todas as criaturas. Então, Deus já decretou, você, cara, tudo é dominar. é É dominar. dominar, cara. E dominar sobre tudo. Por exemplo, se vem algum sentimento ruim de derrota, aquela coisa assim, não, isso aí não vai dar para mim, não. A gente tem que repreender isso aí e falar assim, não, deixa comigo, deixa que eu vou atrás. Às vezes a realidade mostra alguma coisa diferente, mas a nossa cabeça tem que ser uma cabeça de vitória De nesse. vitória, de conquista, e um líder, um bom líder, é aquele que está junto, né? Quando os filhos dos profetas vieram até Eliseu e falaram que Eliseu, tá, a tenda que nós habitamos está apertada demais. Deixa a gente lá na beira do rio, cortar lenha para ampliar. Eliseu, top. Aí que entra o legal de você liderar, principalmente jovem, porque às vezes eles vêm com muitas ideias. E tem líder que só corta, ele não sabe ouvir ninguém, ele não sabe gerar oportunidade, porque você está formando discípulo. Se você É não, um legado seu, né? é um legado seu, aquele que você tem que deixar aquela pessoa desenvolver e você dar ensinamento para ela, porque você vai passar a sua fase. Hoje eu estava em casa eu estava falando com a minha esposa, como é que Deus faz, né? Eu fui 20 anos pregando fora, atuando na igreja e pregando naquela rotina. Tinha semana que eu pregava 4, 5 vezes, atendendo todo mundo. Hoje eu puxei o freio de mão. Tem os convites? Tem, mas a prioridade mudou. Porque tem época que você é flecha na aljava. Você fica ali esperando alguém pegar você, e vem e pega aquela flecha do lado. Aí você fica lá, quando vai chegar a minha vez? Quando pega o outro, Agora eu. aí não pega, daqui a pouco, pum, pega você. Aí você vem para a mão do arqueiro. Aí o arqueiro te dispara. E tem época que você se torna arco, você vai disparar flechas. E tem época que você é o arqueiro, aquele que vai segurar o arco. É fase, né? É a fase. Então eu entendo que hoje Deus me colocou como arco. Hoje é meu tempo de eu projetar uma nova geração, né? De vez em quando a gente voa também, mas é tempo deles. Agora eu tenho que, porque vai chegar um dia que eu vou ser um arqueiro, eu vou estar segurando o arco. Que é aquele pastor conselheiro, que já é ancião, Nossa, ele já passou pelas estradas que todo mundo. Eu sei que eu vou chegar, meu dia vai chegar, né? A gente não vai ficar para semente. E são fases, né? Então é fácil. Hoje eu não tenho dificuldade de vir para a igreja. Poxa, meu pastor está aqui há 22 anos. Tudo isso que você está vendo aqui, essa estrutura aqui, não tinha nada disso, né? Meu pai construiu o templo, na época que seu avô estava como vice dele, auxiliar. Veio o nosso pastor presidente hoje, que é o pastor João, e fez essa reforma que a igreja se tornou outra igreja, fez uma igreja dentro de outra igreja, né? Toda essa estrutura, e gastou a saúde dele aqui trabalhando, pintando. E hoje eu não tenho problema de passar por esse processo. Hoje, eu como os demais, a gente está aí, cara. A gente lava banheiro, a gente lava igreja. Serve como exemplo. Tem vaidade. É. Tem vaidade de sentar atrás de uma mesa e falar, não, eu sou pastor, eu não posso fazer. Agora é que você tem que fazer. Servo de todos. E é uma visão, né, José? Porque, tipo Sim. assim, tem gente que não está na liderança, independente de qual seja ela, que acha assim, eu quero chegar na liderança para me ser servido, né? Não, Mas na verdade é muito ao contrário. Na hora que você chega na liderança, aí que você tem que se desgastar para você servir. Eu não tenho E problema. muitas das vezes tem que ficar no bastidor, sofrendo, passando por retaliação, muitas das vezes, para você poder servir e muitas vezes até sem reconhecimento. É isso aí. Às vezes é o próprio Deus que te tira do holofote para você não criar vaidade, não se sentir estrela. E o galardão vem, independente se você está em evidência ou não, aquilo que você faz, até mesmo no bastidor, vem como galardão depois também. Porque, assim, Diego, eu prezo assim, hoje, se eu pudesse sentar no meio do povão, ali no banco da frente, ficar ali, eu sentaria.
É desconfortável ficar sentado lá em cima para mim. Eu não gosto. E Eu é, fujo o tempo todo daquele lugar ali. e é um peso você ministrar na vida das pessoas, né? É gostoso você Sim, ser ministrado, você sair leve, né? Mas você ministrar na vida das pessoas também, você tem uma é responsabilidade porque grande. você tem que convencer através da palavra que aquilo que você está realmente pregando está vindo de Deus e não de você. Então, assim, eu prefiro ficar nos bastidores, né? Eu sou um diácono na casa do Senhor. Ontem eu desci do púlpito para pegar uma cadeira com o músico que estava sem cadeira. Se precisar tirar uma oferta, eu tiro. Então eu não tenho problema com isso. Não tenho vaidade pessoal. Eu acho que isso facilita muito o meu relacionamento com as pessoas em volta, porque sou igual a eles. Jesus Uhum. andava tão misturado com o povo, Jesus era tão igual aos seus discípulos, que quando Judas foi trair ele, teve que dar um beijo para Para identificar quem identificar era. ele. Cara, e hoje, isso é que está faltando hoje em dia. É as pessoas entender que nós somos um corpo. O cabeça é Cristo. Tem gente que pensa que ele que é o cabeça da igreja. Não, o cabeça é Cristo, cara. Você é alguma coisa no corpo aí. O braço, Tem uma o função importante, coração, tem uma função importante, o mas ainda mais não cérebro. é o cabeça, né? Alguma coisa, mas o cabeça é Cristo. Uhum. Então, quando eu entendo que eu faço parte do corpo, eu não me sinto muita coisa. Eu sei que eu sou igual, porque no corpo todo mundo é importante. É importante as pernas que faz o corpo E movimentar, um membro sem o outro mas é não. importante o braço. Eu não sei qual parte do corpo que eu tô. De repente eu sou a unha do dedinho pequeno. Tá bom demais. Não, mas e é importante a unha do dedinho pequeno, ainda mais do pé. Ele Poxa, identifica o risco. né? A primeira na quina é a unha. Mas eu vou falar, é isso daí, a quina. Eu ia falar isso agora. Arranca uma cutícula aqui Nossa. no canto para tu ver. Dói. Então, assim, quando você se coloca na mesma condição que a ovelha, no mesmo nível que ela, físico, lógico que espiritualmente falando, você tem que estar pronto, né? Uhum. Acima. Não que você é mais, mas que Tem que estar exige mais de sempre. você. Mas fisicamente falando, somos todos iguais. Somos todos, não tem problema de sentar com outro pastor e de sentar com o irmão mais humildezinho da igreja. Não tem essa dificuldade. Isso Faz as pessoas se sentirem importantes é também, né? importante, as pessoas se sentirem valorizadas, né? Não é cara, você não tem que gostar do cargo que a pessoa tem. É da pessoa que você tem que É. gostar. Porque essa semana eu fui convidado para ir no aniversário de um rapaz que é um baita músico, está afastado dos caminhos do Senhor, está tocando na noite, mas ele tem um carinho muito grande por mim, até um presbítero ele, jovem presbítero. Ele, todo aniversário dele, ele me chama para estar na casa dele com ele. E a mãe dele me ligou e falou assim, ó, fulano te chamou para vir aqui, sabe por quê? Porque você e o outro pastor que estava aqui presente com a gente gosta dele pelo que ele é e não pelo que ele sabe fazer. O cara toca teclado, baixo, sax, bateria, o cara toca tudo que tem instrumento que você botar na mão dele, ele toca. Prega muito, está passando o momento dele de distante da casa do pai, mas Deus vai trazer de volta. Porém, eu nunca me aproximei dele por causa do talento dele, por causa do que ele é, como pessoa que mora dentro do meu coração e eu tenho um carinho por ele. Então eu procuro enxergar todo mundo assim. José, e dá pra perceber isso, tá? A pessoa, quando ela, tipo assim, por exemplo, no caso dele, a pessoa ela consegue perceber a intenção da outra quando tá aproximando. Dá Sim, pra perceber. A porque pessoa quando sente. você valoriza o que a pessoa faz, você passa a concordar com o erro dela. Uhum. E quando você valoriza o que a pessoa é, na essência, você não tem dificuldade de olhar para essa pessoa e quando você precisar de dar uma orientação para ela mais rígida no sentido de Bíblia e não de conceito humano, você está embasado para fazer isso. E ela vai perceber que é sincero, né? É sincero, não é? É porque você quer o bem dela. É. Né? Igual essa pessoa mesmo, chamei ela e disse para ele um dia, falei, ó, tenta mudar isso o mais rápido possível, porque quanto menos tempo você ficar nesse ciclo,
menos você prejudica a sua credibilidade como um ministro na casa de Deus. Porque é nisso que eu foco muito com o jovem, credibilidade. Tem um pastor amigo meu que ele diz assim, tem gente que tem crédito, mas não tem credibilidade. Tem gente que não tem crédito, mas tem credibilidade. O que é isso? Tem gente que tem o nome limpo. Por exemplo, hoje não basta você ter um nome limpo, você tem que ter um score bom, né? Você tem que movimentar bastante o seu CPF. Se você chegar no banco, for abrir uma conta corrente ou comprar um carro numa agência, eles vão olhar a movimentação do seu CPF e falar, esse cliente é bom. Porque ele comprou e pagou, Gasta muito e paga. E se você não tiver, você pode ter nome limpo, mas se você não tiver credibilidade, o banco, uma agência de carro não libera crédito para você. E existe gente que por algum percurso da vida, desemprego ou qualquer outra circunstância, ele sujou o nome dele. E aquela dívida ali está pesada, ele não consegue limpar aquela dívida. Mas ele consegue chegar na padaria do lado da casa dele e falar para o camarada assim, ó, no açougue, fala assim, eu posso comprar com você e pagar no final do mês? Estou passando uma situação difícil aí, meu nome não está limpo, meus cartões estão bloqueados e tal. E o cara da padaria do açougue, não, top, eu te conheço. Você pode estar com o nome sujo, mas você tem credibilidade. E o cara te atende e você vai lá e honra o teu compromisso. Então é assim, na igreja tem gente que tem crédito, mas não tem credibilidade. E tem pessoa que chega sem nenhum crédito aos olhos humanos, mas ele tem credibilidade. Por quê? Porque ele construiu um legado, e quando as pessoas sabem que quando aquela pessoa está bem, ela está bem mesmo. Então você não tem medo de investir nela. Porque quando ela está mal também, ela não se esconde. Ela se é transparente, né? Transparente. Eu prefiro lidar com o Pedro, que é explosivo, do que com o Judas, que é melhor. é tranquilão. Mas... Chega, você sabe o que a pessoa está pensando. É lógico, né? Não tem problema de chegar e a pessoa explodir comigo. Na hora eu também vou ficar meio chateadão, mas daqui a pouco eu estou abraçando com ela. Não, e depois ele expôs o que estava sentindo. Expôs, é transparente. Transparente. É igual, né? O ruim é Judas, dar um beijinho no rosto, mas na verdade a gente está te identificando para você ir para a cruz. Isso aí é o perigoso. É fogo. Mas é isso aí, Diego. Essa é a nossa... Tem muita história, né? Muita história para contar, muita trajetória para contar aí. Foram muitos desafios. E o maior de todos foi a pandemia, né? Nossa. A pandemia, para mim, para muitos foi um desespero. Para mim foi... A projeção veio na pandemia. Porque foi num cenário que as pessoas, principalmente pastores, líderes, se esconderam, né? Uns se esconderam, outros se preservaram por questões de saúde. Muitos pastores de idade, casos e casos, né? Grupo de risco, então, casos e casos. E eu fui ousado, né? Não é mérito meu, eu acho que eu não fiz mais que a minha obrigação. Poderia, assim como ainda posso, porque essa questão ainda está eminente aí, o vírus está aí, perdemos gente na família, né? Lá em São José, um primo, camarada, amigão mesmo, de infância, casado com uma prima minha desde de jovem, né? Então, assim, a gente viu que o negócio não é brincadeira, não. E a gente rompeu. Foi uma época que a igreja parou, mas eu não parei, uma equipe inteira não parou. E através dessa disposição veio o reconhecimento, que para mim, hoje eu me sinto realizado, que foi ter sido convencionado, né? Na minha igreja que eu nasci, embora não fui consagrado aqui, né? Mas fui convencionado com o carinho e o apoio do pastor João, meu amigo pastor Felipe, que
me ajudou muito, o pastor Ricardo, toda a equipe, diretoria, que deu essa credibilidade, que deu esse voto de confiança, né? Independente da nossa trajetória, que ficou para trás, o passado, o que importa é o futuro, né, e o presente. E a gente está fazendo por onde de honrar, né, essa confiança que foi dada, construindo um vínculo de amizade, de confiança, trabalhando, como diz o meu amigo pastor Felipe, né? Bate estaca, faz a sua parte que Deus faz a dele, É. né? O futuro está na mão do Senhor e eu me sinto realizado. Para mim hoje não tenho assim, a gente tem perspectiva. Eu não gosto de usar o termo ambição não, porque Uhum. ambição para mim não, a ambição levou o diabo a cair, né? Uhum. Ambicioso demais. Então, perspectiva a gente tem, propósitos. E quando eu assumi a rede de jovens, eu abracei com uma oportunidade de falei assim, ó, essa é a minha igreja, vamos dizer assim, né? Porque liderar jovens formou grandes pastores. Pastor Felipe Contrim, cara, o cara veio de base, né? Santa Cruz, Ministério de Louvor, líder de jovem, até chegar a estar lá em Formigas com o pastor Alvim, ter toda a preparação que ele teve. O próprio pastor Silvano, né, que hoje é pastor presidente, muito conceituado dentro da Vale das Bênçãos, um homem honrado, honesto, sincero, também foi líder de jovens. Então, cara, jovens formou grandes homens, liderar jovens. Então, eu acredito que se E os Deus, líderes também formou também bastante pessoas mesmo. bastante pessoas, né, saíram do jovem. Então a gente está seguro, está tranquilo e está igual a Jesus, dormindo dentro do barco, deixa a Não, tempestade tá aí, certo. de paz, sossegadão, né? Até Deus tem os caminhos dele aí, né? Deus tem os caminhos dele e se o caminho que Deus traçou para a minha vida é esse, vamos de cabeça erguida e vamos em frente. Ô José, a gente está aqui com. A gente não determinou o tempo, tem quase uma hora que a gente está conversando aqui. Rapaz, É. parece que Então, tipo assim, eu fico muito grato, né? A gente está conversando aqui, iniciando esse projeto e tal. É mais uma forma da gente conversar também. Igual, quando a sim, gente conversa assim, a gente agrega muito valor, rapaz. Tipo assim, a gente escutando pessoa com experiência assim, a gente começa. Tem alguns despertamentos que você fala, opa, então tem que ver isso aqui, rever esses conceitos. A gente aprende muita coisa escutando os outros, né? E eu fico muito grato, tá? Você ter aceitado o convite, é um sabadão a gente está aqui. E, ótimo. e para a gente encerrar, né, um conselho para quem estiver entrando nessa área de liderança, principalmente ministerial, que não tem experiência com liderança ministerial, você deixaria um conselho para as pessoas? O que você tem para falar assim, ó, você que está começando? O que eu tenho para dizer é simples. Vê se o teu chamado é esse. Não existe fórmula. Excelente conselho. Tá? Não existe fórmula. Não adianta entrar numa aula, numa faculdade e achar que isso vai te fazer de você. Isso aqui não é uma profissão, isso aqui é uma vocação. Em qualquer área é uma A vocação. área acadêmica é um complemento, É um né? Mas complemento, não ela é te a dá essência, né? conhecimento. Mas o conselho que eu dou é seja dedicado, seja discípulo, né? Porque eu queria encerrar até com chave de ouro. Eu tomei uma pancada um dia, eu tomei uma pancada nessa varanda aqui, que doeu, e eu fiquei muito bravo, comigo, não com a pessoa. Cheguei até, eu estava no auge, liderando missões, rapaz, bombando, mas bombando mesmo. E essa pessoa chegou para mim e disse uma coisa assim. Eu fui até ele, vaidoso, né? Jovem, vaidoso.
tinha o quê? Uns 22 anos, e eu fui até ele, Bispo Ari Rodrigues. Fui até ele, rapaz, pegar na mão dele e, tipo assim, eu esperava ouvir tipo Reconhecimento, né? assim, rapaz, ó, você tá top, hein? Tô gostando de ver, porque ele chegou aí num evento de rua e você, poxa, na época o bispo estava no auge do ministério dele, ele ir num evento de rua de uma igreja local, para mim foi muita coisa. É um privilégio, um ato. Foi um privilégio. Quando eu fui até ele, eu achei que ele ia liberar um elogio. E ele disse assim para mim: você só tem um problema. Eu, eu sei, mano. Você precisa ser discipulado. O discipulado que ele quis dizer naquele momento ali era escola. Você precisa ir para uma escola, aprender. Eu lá atrás eu não entendi isso. Quando ele falou discipulado, eu achei que ele estava falando de personalidade, de outras coisas, mas não era isso, era escola, treinamento, treinamento. E hoje é desafiador você dizer isso para essa geração. Você precisa ser discipulado. As pessoas não querem ser discipuladas. Elas já querem chegar e pular as etapas, sentar na janela, né? Como o Romário um dia acho que disse para um jogador, né? Oxe, o cara chegou agora e já quer sentar na janela. Não, não pula etapa. Você que quer, que sente que tem um chamado de Deus na sua vida, que quer romper ministerialmente, comece por baixo. Vá procurar uma sala de aula, um treinamento de liderança, vá procurar um seminário. Nós temos o nosso seminário, o Seminário Estebap. Vá ser discipulado para você entender a visão da estrutura da onde você está, né? A igreja, a dinâmica da igreja, a dinâmica do trabalho. Eu sofri muito com isso, porque teve uma fase do meu ministério que eu fui para outros segmentos, outras denominações. E quando eu bati dentro de uma determinada denominação, olha o risco que é você não ter esse cuidado. Um campo assembleiano, que é outra liturgia, com menos de 3 meses que eu estava nesse campo, o pastor me confiou uma congregação para dirigir e foi um remanejamento difícil, tirou um líder que já estava há 16 anos, né? Então foi uma mudança brusca para a congregação, você tirar um líder que está 16 anos ali, sem motivo de pecado nenhum, simplesmente porque o pastor entendeu que era hora de mudar, e pegar um camarada que veio de outro ministério e colocar lá. Então foi um choque para eles e para mim. Com 6 meses, eu tive a humildade de voltar, entregar a chave para o pastor e falar: pastor, foi precipitado. E o pastor virar para mim e falou: olha, graças a Deus você teve a humildade de vir e reconhecer que foi precipitado, porque o erro foi meu. Eu tinha que ter deixado você mais tempo sentado aqui para você aprender a liturgia da igreja, a dinâmica de trabalho da igreja, você ver se era isso que você queria mesmo para a sua vida, para depois te lançar ministerialmente. Então, o conselho que eu dou é isso. Tenha humildade, aceita ser discipulado, entenda a visão, a dinâmica da igreja, né, onde você está proposto a servir ao Senhor Jesus. O ideal é que você não mude de igreja, que você fique onde Deus te estabeleceu, porque mudar de igreja mexe muito com a cabeça, com a cultura. Complicado, né? Complicado, nem todo mundo se adapta, e quando a pessoa não se adapta, ela corre o risco de ir para o mundo, corre o risco de não se reencontrar mais. Nós temos casos de pessoas que não conseguem se reencontrar. Ele até tenta voltar para a igreja de origem, mas quando ele volta, ele não consegue se estabelecer, porque ele não entende que é um recomeço. Uhum. É um recomeço. É um recomeço. É um recomeço. Então, Tem que tirar os carrapatos. os vícios, né, os costumes,
porque você está aqui com uma igreja que tem a sua dinâmica, tem a sua liturgia, aí a pessoa vai lá fora, dá uma outra voltinha em outro segmento, quando ele volta, e parece que a igreja aqui estava toda errada, ele vai vir e vai consertar tudo. Aí ele começa a encontrar as dificuldades, as resistências, e é onde ele se decepciona, onde ele se frustra e ele não permanece. Então, É um risco, né? risco, conselho, não saia da tua igreja, não abandone teu ministério, espere o tempo de Deus, se prepara, estuda, tenha convicção do teu chamado, do teu propósito, que a coisa vai fluir. É isso aí. Tá bom. Ô José, obrigado, tá? Tamo junto. Gente, valeu. Primeiro videozinho nosso. Espero que tenha ficado legal aí. Fechou. Obrigado, Rogério. Pessoal, Deus abençoe vocês.